Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Os valentões não sabiam que ele era um campeão de artes marciais. Todas as manhãs, às 17h30, enquanto a cidade de Broxtoniada dormia sob os primeiros sopros quentes do amanhecer, Ethan Rivers cruzou os portões da escola secundária Lincoln. O céu ainda estava frequentemente estrelado, as luzes da rua piscavam fracamente e as ruas estavam desertas. Apenas o farfalhar das folhas e o sussurro do vento acompanhavam seus passos. Ele não precisava de despertador, seu corpo, treinado por anos de disciplina marcial, funcionava como um relógio. Ele sempre andava com a mesma regularidade, a mesma postura reta mas relaxada, vassoura na mão, sem jamais fazer barulho desnecessário. Seu uniforme não era oficial, mas uma mistura de roupas modestas, jeans surrados, uma camisa cinza abotoada até o colarinho e um boné preto velhó em seu cabelo grisalho. Ele não tinha relógio nem telefone, apenas seus gestos cronometrados com a precisão de um mestre. Ninguém sabia muito sobre ele e ele não tinha perfil nas redes sociais. Não comparecia às reuniões escolares. Nunca ia a eventos esportivos ou festas de fim de ano. Comia sozinho, em uma salinha perto da sala de manutenção. Saía do local após o pôr do sol, tão silenciosamente quanto chegará. Rumores, é claro, começaram a circular. Alguns estudantes alegaram que ele morava sozinho em uma caravana enferrujada situado na floresta. Disseram que ele não tinha televisão nem rádio, que dormia num colchão simples enrolado no chão, entre pilhas de livros velhos. Outros disseram que ele tinha sido na prisão, que ele havia matado alguém, ou que havia fugido de um passado carregado de segredos. Um professor substituto certa vez até o descreveu como um monge zen que caiu no século errado. Mas o que todos sabiam era que ele estava fazendo o seu trabalho perfeitamente. Os corredores estavam sempre impecáveis. Os banheiros cheiravam a limão fresco. As luzes defeituosas eram trocadas antes que alguém pedisse. As fechaduras que rangiam silenciavam durante a noite. Parecia adivinhar as necessidades da escola antes mesmo de existirem. Nós chamávamos isso entre os estudantes, zelador fantasma, o concierge fantasma. Não por maldade, mas porque ele apareceu e desapareceu silenciosamente como uma lufada de ar. Que ninguém suspeitou é que antes desta vida sombria, Ethan Rivers foi um dos lutadores de artes marciais mais formidáveis dos Estados Unidos. Campeão de Aikido, de Karatê, titular de uma 3 graus dan faixa preta, participou de competições internacionais, conquistou troféus, formou alunos em diversos estados. Aos 25 anos, já era selecionado para representar os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos. Ele era adorado no mundo das artes marciais por seu estilo fluido, quase dançante e sua capacidade de desarmar um oponente sem brutalidade. Mas tudo isso tinha sido exterminado em uma noite. Um acidente de carro, uma estrada molhada, uma van em alta velocidade. Paz, sentado ao lado dele, não havia sobrevivido. Ethan estava ali hospitalizado por meses, seu corpo quebrado, sua alma ainda mais. Ele nunca mais pisou em um tatame. Ele havia deixado o mundo sem aviso, deixando para trás medalhas, títulos e uma reputação. E agora ele estava varrendo uma escola. Do outro lado do espelho, reinava outro homem, um adolescente na realidade, mas já acostumado a impor a própria vontade. Logan Marshall, 17 anos, loiro, atlético, herdeiro de um império imobiliário local, entrou na escola como um filho do rei em seu palácio. Ele era popular, carismático, astuto. Mas tinha um defeito: a obsessão pelo poder, a necessidade de controlar, de ser temido. Com seus 2 companheiros, Chad Benson, o homem alto, nervoso e de cabelo curto, e Tyler Green, o sarcástico falador, ele formou um trio de pequenos tiranos. Eles não eram brutos na aparência. Eles sabiam ficar dentro dos limites, apenas o suficiente para evitar a punição. Um insulto disfarçado, um gesto de lado, um olhar ameaçador. Era um assédio sutil, mas contínuo. E seu alvo favorito era Ethan. Eles frequentemente o encontravam nos corredores, principalmente no final do dia, quando os funcionários estavam indo embora. Faziam isso de propósito. Derrubar suas garrafas de água, de jogam seus papéis gordurosos no chão, ou de bloquear seu caminhosa em uma palavra. Chad até lançou uma vez um goma de mascar machê a seus pés. Então, você desperdiçou a vida só para acabar com um esfregão na mão? Disse Logan com um sorriso irônico. Ei, vassoura velha, quer que eu te ensine a esfregar direito? Disse Tyler, irônico. Ethan não respondeu. Mal olhou para eles. Ele apenas limpou. Com delicadeza. Sem raiva. Mas e sua calma desorientadora, esse total falta de reação,
Esse silêncio quase sagrado que Ethan usava dentro dele como uma armadura, despertou a frustração de Logan, que queria uma resposta. Queria ver Ethan ficar bravo, agitado, protestar, queria dominá-lo. Mas ele nunca ganhou nada com isso. Ainda não. Foi sexta-feira à noite no final do outono, e um vento seco varria as folhas secas ao redor da Lincoln High School. A escola estava quase vazia. Os últimos ônibus haviam saído do estacionamento, trazendo consigo as vozes, as risadas e a agitação do dia. Apenas o ginásio permaneceu aberto para uma atividade esportiva opcional, um treino improvisado de basquete, do qual participaram alguns alunos. Entre eles, Logan Marshall, Chad Benson e Tyler Greene ainda estavam por aí, ociosos, arrogantes, prontos para encontrar novas diversões. Foi quando saíram dos vestiários que se depararam Ethan Rivers, esfregando o chão do ginásio. Ele varria em linhas perfeitas, como se traçasse um padrão invisível no chão brilhante, concentrado, calmo, indiferente à presença deles. Chad foi o primeiro a quebrar o silêncio. Bem, nosso pequeno ninja, ele disse ironicamente com uma lata na mão. Logan o seguiu, de braços cruzados e um sorriso irônico no rosto. Eu tenho uma ideia, ele disse, com os olhos brilhando de prazer doentio. Que tal um pequeno teste de reflexo? Só para ver do que o nosso mestre Zen é capaz? Ele se move devagar, respondeu Tyler. Acho que ele está dormindo em pé, aquele velho. Sem aviso, Tyler deu um passo à frente e jogou uma garrafa de plástico vazia na direção de Ethan com toda a sua força. O objeto cortou o ar girando. Mas antes mesmo de atingir o chão, uma mão aparece, extremamente rápido. Ethan agarrou-a no ar, com um gesto único e claro, sem nenhum esforço aparente. O silêncio era brutal. Os três meninos permaneceram congelados, bocas entreabertas. Acabaram de ver algo que não entendiam. Algo que não tinha nada a ver com o homem cansado que pensavam conhecer. Ethan levantou a cabeça lentamente. Seu olhar, sempre evasivo até então, encontrou-se pela primeira vez o de Logan, reto, estável, profundo. Por favor, ele disse em um tom calmo, mas firme, não brinque com isso. Ah, ele está falando. Logan zombou. Olha isso. Parece que a vassoura velha tem voz. Então, sem avisar seus amigos, Logan correu para frente, tentando empurrar-o com o ombro, como faria com qualquer criança nos corredores. Mas o que ele não vê é a leve mudança de Ethan, movendo o pé direito para trás, transferindo peso, e um movimento fluido, preciso, cirúrgico. Em uma fração de segundo, Logan se viu de joelhos, desequilibrado por uma rotação do braço, a palma da mão pressionada contra o próprio peito, imobilizado sem dor, mas sem escapatória. Chad gritou e tentou agarrar Ethan por trás. Grande erro. Em um movimento fluido, Ethan usou o próprio impulso do menino contra ele, um movimento do quadril, uma torção do braço, e Chad caiu suavemente no chão, surpreso, ileso, mas humilhado. Tyler deu um passo para trás. Seus lábios tremiam. E o que é que foi isso? Ele gritou com a voz estridente. Ethan não disse nada por um instante. Então suspirou longamente como se arrependesse de ter agido. Ele olhou para eles, não com raiva, mas como um cansaço profundo. Você nunca deve usar a força, quando você não sabe o que a outra pessoa domina. Ele se abaixou, pegou sua vassoura da parede, calmamente colocou a garrafa de volta em uma lixeira, e deixado sem outra palavra, deixando os três meninos congelados no meio do ginásio, como estátuas da vergonha. O que Logan e seus amigos não sabiam é só um câmera de segurança fixado no canto do ginásio tinha tudo filmado. E o que eles não esperavam era que uma oficial de vigilância, fascinado pela cena, compartilhou o vídeo anonimamente na rede interna da escola. Segunda-feira de manhã, o vídeo foi o passeio pelo estabelecimento em 1 hora. Ele foi carregado nos celulares dos alunos e compartilhado no TikTok e no YouTube com títulos como: O zelador derruba 3 estudantes do ensino médio em menos de 10 segundos. Zelador fantasma igual faixa preta? As reações foram imediatas. É ele? Aquele velho zelador? Parece uma cena de filme de Kung Fu. Eu o vi limpando o refeitório ontem. Os professores conversavam sobre isso na sala dos professores. Os alunos cochichavam nos corredores. A administração não sabia mais como reagir. No dia seguinte, Sr. Harper, o diretor da escola, chamou Ethan à sua sala. Ele era um homem grande e gentil, com um tom de voz de autoridade gentil. Ethan entrou, seu olhar calmo como sempre. Sr. Rivers, sente-se. Ele exibiu um vídeo na tela. Os movimentos de Ethan eram em câmera lenta, majestosos, quase irreais. Por que você nunca nos contou quem você era? Harper perguntou com os braços cruzados. Houve silêncio. Então Ethan finalmente olhou para cima. Porque meu passado me quebrou. Ele fez uma pausa.
Eu não queria mais ser um herói. Eu só queria ser útil. Harper ficou em silêncio por um momento. Seus olhos marejaram levemente. E se você ainda estivesse, sem saber? A administração, impressionada com a maestria silenciosa de Ethan e impressionada pelas reações positivas dos alunos, propôs oficialmente que ele criasse uma clube de artes marciais e autodefesa depois da aula. Ethan permaneceu em silêncio por um longo momento. Seu olhar vagou em direção às janelas da sala do diretor, onde o sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo. As lembranças voltaram à tona, o tatame, os gritos de guerra, as medalhas, mas também o acidente, a dor, os meses no hospital, o esquecimento. Não sei se ainda sou aquele homem, ele disse suavemente. Se você tivesse se tornado outra pessoa, mas ainda mais forte? O Sr. Harper respondeu sinceramente. Finalmente Ethan concordou, mas apenas uma condição. Este dojo não será um lugar para alimentar egos. Será aberto a todos, sem exceção. Alunos vítimas de bullying, jovens à deriva, pessoas em dúvida e até ex-valentões, se demonstrarem um desejo genuíno de mudança. O diretor assentiu respeitosamente. Assim nasceu o dojo noturno, instalado no antigo ginásio. Havia tapetes, espelhos e um pequeno altar de madeira rústica com uma frase esculpida à mão. O autocontrole é o começo da coragem. O boca a boca fez o resto. Logo, uma dúzia de estudantes se inscreveu, Maya, que frequentemente chorava sozinha no banheiro. Jamal, expulso 3 vezes por brigar. Nina, ridicularizada por sua aparência. E outros. Mas Logan, ele ficou longe. Humilhado pela derrota, ele se retirou. Havia perdido o poder sobre os outros. Chad e Tyler foram suspensos temporariamente. Seu pai, furioso, tomou seu carro e o privou do dinheiro. Em casa, ele não passava de uma desgraça. Durante semanas ele observou de longe. Até que terça-feira chuvosa, onde ele silenciosamente entrou pelo dojo. Os outros alunos pararam, preocupados. Ethan, no entanto, simplesmente continuou a amarrar o cinto. Balbutia Logan. Não estou aqui para me vingar. Quero aprender. Não para lutar. Para entender o que você entendeu, o que eu sempre perdi. Ethan o encarou. Por um longo tempo. Seu olhar não era nem duro nem terno. Apenas verdadeiro. Então você está pronto. Mas saiba que o caminho será mais difícil para você. Não por causa dos golpes. Por causa do seu orgulho. Você terá que quebrá-lo todos os dias. Como uma pedra. Até se tornar humilde. Logan assentiu. Ele se tornou o aluno mais diligente do dojo. 2 anos depois, o dojo Caminho dos Rios abriu oficialmente suas portas com um espaço dedicado, parcialmente financiado pela prefeitura, doações anônimas, e uma fundação agora liderada por um certo Logan Marshall, que se tornou embaixadora da não-violência nas escolas públicas. O dojo não se limitava a aprender a golpear ou a defender-se. Também estudava a filosofia do corpo e da mente, respeito, respiração, as palavras certas. Alguns jovens até encontraram uma vocação ali. Maya, a ex-aluna que sofria bullying, tornou-se instrutora dos mais jovens. Jamal obteve uma bolsa de estudos universitária graças à disciplina que havia adquirido. Quanto a Ethan, ele nunca abandonou seu papel discreto. Ele recusou entrevistas. Nunca aceitou salário para o dojo. Todas as manhãs, antes de abrir, pudemos vê-lo entrar sozinho na sala, com a vassoura na mão, em silêncio. Ele varreu o tatame por um longo tempo em círculo, como um ritual. Por que você está fazendo isso? Um aluno lhe perguntou um dia. Não por necessidade. Por respeito. Pelo lugar, pela paz, pelo que nos tornamos aqui. E quando os jovens duvidavam, se comparavam, discutiam, Ethan sempre lhes dizia: a verdadeira força não ruge. Ela observa. Ela ensina. Ela protege. Frequentemente encontrávamos ex-alunos, agora adultos, retornando discretamente. Alguns apoiavam a testa no tatame, outros depositavam uma flor perto do altar. Nenhuma palavra era necessária. Ethan Rivers, antes quebrado, agora invisível, devolveu a centenas de jovens o que ele próprio acreditava ter perdido: dignidade, maestria, paz interior. E ele nunca mais teve que lutar.